enfermagem, assistente social. No vídeo anterior, estávamos falando um pouco da proposta de apresentar os serviços de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, como exemplificando como se dá atenção à saúde numa cidade de grande porte como Belo Horizonte. Citei aqui, né, mais de 2 milhões de habitantes. E vou estar falando agora um pouquinho sobre a questão da rede de atenção primária em Belo Horizonte, né? Então, atenção básica aqui em Belo Horizonte. São mais de 148 centros de saúde que são disponibilizados à população. E esses centros de saúde são divididos em 9 territórios. Então você tem as equipes, né, que trabalham nos territórios do Barreiro, da Pampulha, Nordeste, Leste, Noroeste, Venda Nova, Oeste, Centro-Sul. Então é uma série de territórios onde são oferecidos esses serviços de atenção à saúde nos diversos níveis, né, primário, secundário e terciário, tá? Então no centro de saúde, nos ambulatórios e nos hospitais. Então todo o serviço da saúde, ele é planejado, o planejamento em saúde se dá com base no conceito de território, né? E o conceito do território, ele é bacana porque ele abrange também a questão da discussão do poder local. Quanto mais próximo você tiver do seu cenário de atuação, melhor vai ser o resultado do seu trabalho. Porque a condição que você tem de conhecer aquele território, de se apropriar daquelas demandas daquele território é muito maior. Então, por isso, né, nós temos então 9 territórios, as equipes são vinculadas àqueles territórios e com essa territorialização dos serviços de saúde, que inclusive está lá dentro dos princípios e diretrizes lá do SUS, você consegue ter uma qualidade melhor dos serviços prestados, tá? E dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, né, dentro da política do Sistema Único de Saúde no Brasil, o Programa de Saúde da Família, ele é um eixo, e ele é um eixo de atuação, e ele é um eixo que tem uma resolutividade muito ampliada. Então, o Programa de Saúde da Família, ele se constitui de diversos setores, né, e de diversos profissionais que atuam nele, pensando mesmo a saúde dessa forma mais integral, né, a integralidade das ações. Então nós temos o programa dentro, né, da atenção primária, saúde mental, tem a saúde bucal, tem os núcleos ampliados de saúde da família, né, o NASF, tem médico de apoio, tem as práticas integrativas e complementares, como o caso do Leon Kuhn, como o caso da medicina antroposófica. Tem as academias da cidade, né, que vêm com um trabalho importante na questão da promoção da saúde, com as atividades físicas e com as orientações. Tem o setor de zoonoses, que trabalha muito na questão da vigilância à saúde. Então, toda essa rede, né, de serviços oferecidos pela atenção primária em Belo Horizonte fazem parte do Sistema Único de Saúde. Para isso, então, gente, para a gente pensar, né, no desenvolvimento de todas essas ações, então é importante a gente pensar realmente na questão do planejamento em saúde, né? Toda ação antecede um planejamento, né? Então, para você desenvolver uma ação, você tem que ter um planejamento anterior, um planejamento prévio, tá? Dentro da atenção primária, então, são mais de 580 equipes de saúde da família. Então, você imagina um território com mais de 2 milhões de habitantes, mais de 580 equipes de saúde da família, mais de 300 equipes de saúde bucal, em torno de 58 equipes de saúde mental, 60 polos de núcleo ampliado de saúde da família, o NASF. O NASF eu vou estar explicando para frente, né, a caracterização dele, a composição dele, que é um trabalho muito rico na atenção primária, onde você leva profissionais que antes estavam só no secundário, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, você leva nutricionista, você leva esses profissionais do secundário para o primário, tá? Ampliando então o acesso à população. Academias da cidade, né, onde tem um trabalho riquíssimo de atividade física e orientações. O Leon Kuhn, que é uma prática chinesa muito interessante, que está dentro, né, das práticas integrativas práticas integrativas e complementares,
O Liancum, ele está em mais de 140 centros de saúde. E também em alguns espaços do território que não são centros de saúde, porque as equipes elas se organizam para desenvolver o Liancum, que é uma atividade física de muita resolutividade. Então a gente tem pacientes no Sistema Único de Saúde hoje em Belo Horizonte que fazem o Liancum e que com isso, atividade física com origem chinesa, que a partir disso trabalha a questão do equilíbrio, da memória, da concentração, do controle de hipertensão e diabetes, da questão do controle do sono. Isso tudo o Liancum favorece, tá? Então é uma prática muito interessante de promoção e prevenção, tá? Tem um programa de saúde nas escolas também, mais de 160 escolas tem um programa de saúde na escola. Então esse programa, ele é muito bacana porque aí entra também na discussão da interdisciplinaridade, né? Então como que nós da saúde vamos pensar uma ação articulada com uma outra política, que é a política de educação. Aí entra o programa de saúde na escola, que são práticas riquíssimas também, junto aos alunos, junto à comunidade de pais e também aos professores. Então nós já desenvolvemos diversas atividades nos centros, nas escolas vinculadas ao programa de saúde na escola, seja com um adolescente discutindo sobre sexualidade, sobre a questão do bullying, seja com os professores, as fonoaudiólogas, né, as fonos, discutindo sobre a questão do uso da voz, seja com a equipe com os pais, trabalhando um pouco essa questão do acolhimento, do vínculo, do cuidado, né, da questão dos direitos mesmo e deveres das crianças e dos adolescentes. Então, assim, tem todo um trabalho de articulação interdisciplinar entre a política de educação e a política de saúde em Belo Horizonte, tá? Dentro da gerência da atenção primária à saúde, então nós temos a gerência de atenção primária à saúde, ela tem uma interligação de diversos setores, né? Então a gente está vinculada ali a saúde mental, a saúde do adulto e do idoso, saúde bucal, a questão da saúde sexual, né, das infecções, das doenças sexualmente transmissíveis, da saúde da criança, da saúde da mulher, da reabilitação e do NASF, né, que o NASF também ele compõe também o serviço de reabilitação, da academia da cidade, as práticas integrativas complementares e o Liancum, e as referências técnicas. Então, esse contexto todo é que se dá a gerência de atenção primária à saúde. Então, isso tudo é oferecido no Serviço Público de Belo Horizonte, pensando mesmo na integralidade das ações, tá? Em Belo Horizonte, para a gente identificar quais são os indicadores de risco daquela comunidade, por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente tem que identificar quais são os riscos da comunidade, quais são o índice, né, de vulnerabilidade social daquela comunidade, que é o IVS. Você identificando o índice de vulnerabilidade social, você vai propor ações mais assertivas, porque você vai realmente compreender qual que é aquele território, qual que é o público que está ali constituído, qual que é a demanda maior, né, quais são as queixas maiores, qual é o grau de resolutividade daquele lugar, o que a gente precisa melhorar. Então, em Belo Horizonte, a gente usa muito o índice de vulnerabilidade em saúde, o IVS, tá? Então, é um indicador que ele é um indicador de risco, né? Ele vai identificar as vulnerabilidades para, a partir daí, a gente propor ações mais efetivas, tá? Dentro dos indicadores do índice de vulnerabilidade social, tem a questão do saneamento básico, né? Então é um dos indicadores também. Qual que é o percentual de domicílios que tem abastecimento de água? É tão interessante a gente falar disso porque a gente ainda tem muita falta disso em Belo Horizonte, né? A gente pensar, né, uma grande capital e ainda tem essa deficiência, né?
Então, qual que é o percentual de domicílios que tem a questão da coleta de lixo seletiva? Então, isso é tudo importante para a gente conhecer, porque vai definir como que está a dimensão do saneamento básico daquele território, tá? E a questão socioeconômica também, né? Então, assim, quantas pessoas são analfabetas, qual que é a renda per capita por domicílio, qual que é o percentual, né, de pessoas de uma determinada raça, de uma determinada cor, se são pardos, se são indígenas. Isso tudo traça um perfil daquela população. Então, Belo Horizonte atua com dado nesses índices, nesses indicadores para desenvolver as suas políticas públicas de saúde, tá? Para a gente encerrar esse vídeo, em Belo Horizonte, são mais de 85% do território da população que é coberta pelo programa de equipe de saúde da família. Então, para você ver que o alcance desse programa é muito grande. Então, realmente é um programa do qual a gente não pode abrir mão e que agora, inclusive, a gente está numa discussão séria sobre a questão do financiamento, né, da atenção primária à saúde. Normalmente ela é paga, o recurso vem a partir do número de pessoas que vivem naquele território, e agora o Ministério veio com uma proposta de ser pago de acordo com o número de pessoas cadastradas. Então, realmente é um retrocesso, né? A gente está vivendo esse momento aí agora, e vai ter uma grande alteração, então, na forma de financiamento, na forma desse recurso chegar para a nossa cidade, tá? Eu vou encerrar esse vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Continuo com vocês no próximo vídeo falando um pouquinho da questão do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte, como ele está estruturado e ligando os ganchos temáticos e teóricos do nosso curso aqui, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.